Semanas que a gente leu aqui em todos os programas de esporte, no Donos da Bola, aqui, um comunicado do Palmeiras que não poderia tirar o mérito de quem fez 3 gols depois. O Flamengo fez 3 gols depois disso. Então não pode tirar o mérito do Flamengo. Outra coisa, o Palmeiras é um time, segundo a nota oficial, que não reclama de arbitragem. E vai reclamar hoje? Não pode, né? Então, o João Martins, ele não tem aí, Cascão, pra nós ler essas conversas bolas que eles escrevem, esses otários aí. Então, acho que assim, a gente vai ver mais um dia, eu tô sendo irônica, evidentemente, porque... Mas verdade, irônica, mas verdadeira. Mas a gente vive no país da indignação seletiva. Isso. E hoje pessoal, quem diria, né? Quem diria, né? Os palmeirenses reclamando da arbitragem, né? Os palmeirenses reclamando que o Flamengo foi beneficiado, os palmeirenses reclamando que o campeonato tá sujo. Será, pessoal? Será que só agora eles tiveram a cara de pau de reclamar dos atos, né? Pessoal, se tem uma equipe que não pode reclamar de ato, é o Palmeiras. Eu sempre digo aqui, se tem uma equipe de futebol que não pode reclamar de ato, é o Palmeiras. Mas os caras sempre batendo naquela tecla, né? Sempre batendo, né? E Marília Ruiz aí desmascarou Abel Ferreira. Quem não lembra, né? Palmeiras venceu São Paulo, erros grotescos, né? Uma expulsão que não foi dada, teve um lance que claramente foi pênalti, né? Mas Abel Ferreira na coletiva disse o quê? Não podemos apagar os 3 gols que o Palmeiras fez. E agora, seu Abel Ferreira, o que será? O que será que você vai dizer, né? Pois é, o Flamengo fez 3 gols, o Flamengo foi mais dominante do que o Palmeiras, o Flamengo foi letal. E a mídia paulista, pelo incrível que pareça, tá jogando aí as verdades, né? Jogando as verdades na cara dos palmeirenses e principalmente na cara de Abel Ferreira, né? Abel Ferreira que às vezes gosta de mascarar algumas verdades. Mas tá aí, a imprensa paulista cutucando Abel Ferreira e jogando as realidades na cara dele, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Esporte na Banda, né? Apito final, o link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. O que eu poderia fazer agora, nós aqui? Não, passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, que eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras, aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam pra melhoria da arbitragem. Eles não brigam para melhoria em relação ao VAR. Eles não brigam para que a arbitragem possa ser um padrão definido. Eles brigam por eles, por dinheiro deles, para fazer média com o torcedor, para dar like do cacete. É isso que eles brigam. Todos, e principalmente esses portugueses que estão aí arrebentando a boca do balão, que eles são bons pra caramba. Muda essa televisão pra mim, que eu tenho toque. Bota ela mais pro lado de lá, né? Que eu fico vendo eu torto, parece que eu tô morrendo, vai dar um infarto em mim. E se der um infarto também, que a Band tem uma baita de audiência, com a minha morte ao vivo, diga-se de passagem. Voltando pra tudo que eu tô falando aqui, mostra os 2 lances, Cascão. O do São Paulo, vem cá comigo, Godoy. Que aí o Magrão vai falar, o Felipe Gamba vai falar, o também meu querido Luiz Mário, monstro. O tempo que eu não vejo o Luiz Mário, jogador rápido, vai pra cima, e poderia fazer o gol. Tanto é que o Gustavo Gomes fez o segundo gol da equipe do Palmeiras, que é um absurdo. Não dar um pênalti desse é um dos maiores, vem sendo mais uma vez mais um erro, mas é clamoroso que isso foi pênalti, é grotesco, é uma coisa assim, uma barbaridade.
além de ser bizarro, Cascão, eu não sei até que ponto isso interfere no poder. Eu não sei até que ponto isso está interferindo para que não marque determinados pênaltis do VAR. Porque um pênalti como esse, desculpa, o árbitro ele tem a nítida. E aí o Godoy falou uma coisa que eu vou até relevar, né? Que aí tem um jogador que está na frente ali. Mas, pô, eu tô para subir. Eu sou um zagueiro. Eu nunca vi um zagueiro subir e cair do jeito que caiu o Gustavo Gomes. Desculpa, ele não ia fazer isso. Isso para quem jogou bola e para quem tem essa noção. Você tem que entender isso. Eu não vou cabecear e vou pular no alto e cair do jeito que que o Gustavo Gomes caiu. Vai pelo menos provocar em você a curiosidade de falar. Ele fez um movimento errado ou aconteceu alguma coisa que eu não vi? Isso, eu não vi. Aí eu tô lá. E o que aconteceu aí? O que tá acontecendo? Todo mundo... Não, como chama esse juiz aí? Esse é o Wilton. E o lado do VAR, o Caio Marques. O cara do VAR tem que ser o inutilizado da história. Ele nunca mais pode ficar no VAR. Porque o que fizeram pro Palmeiras nesse jogo é mais ou menos igualzinho o que fez pro São Paulo. E aí, vamos ver como é que vai ser o Palmeiras reclamando. Já teve 2 jogadores expulsos. Desculpa, o jogador expulso, o Piquerez, e também o João Martins. Esse João Martins que disse aqui no Brasil, esse português aí, que disse o seguinte, que tinha um sistema que não era para deixar o Palmeiras ser campeão. Quem que foi campeão? Botafogo em 23. O Palmeiras. O Palmeiras foi campeão. E ele tomou 3 jogos. 3 jogos. Pô, a gente tem... esse Bruno Henrique não é pra jogar futebol, meu irmão. Se fosse o jogador do Corinthians, sabe o que os caras iam fazer? Ia revitalizar o Carandiru de novo pra botar o cara preso lá. Se fosse jogador do Corinthians. Mas do Flamengo, o Flamengo ainda diz que errou, né? Assume o erro e o cara ainda não é... Mas o árbitro é preso, né? O árbitro é ladrão, vagabundo, sem vergonha. E é isso que muita gente vai falar desse árbitro que tá aí. Agora, eu não sei se ele é ruim, que se ele não viu, não sei se ele não viu, mas o VAR não vê, é um escândalo. Mas aí eu não sei se é escândalo para tirar o Palmeiras, eu não sei se é escândalo para o Flamengo ser campeão, eu não sei se é escândalo para não acabar o campeonato, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu não posso provar, eu não posso afirmar que teve, mas não dar um pênalti desse é uma das coisas mais ridículas em relação a tudo que está acontecendo. Thiago, você que está aí direto do Maracanã, 3-2 aí, um jogo difícil. Fala pra nós. Tá gatando. Carne que eu e você fomos eu lá no pedi ele sul. na Copa. Eu não sei o que aqui no Mas, interior. Neto, E voltando pro futebol. não tem 2 semanas que a gente leu aqui em todos os programas de esporte, no Donos da Bola, aqui, um comunicado do Palmeiras que não poderia tirar o mérito de quem fez 3 gols depois. O Flamengo fez 3 gols depois disso. Então não pode tirar o mérito Outra do Flamengo. coisa, o Palmeiras é um time, segundo a nota oficial, que não reclama de arbitragem. E vai reclamar hoje? Não pode, né? Então, o João Martins, ele não Tem lembra. aí, Cascão, pra nós ler essas conversas bolas que eles escrevem, esses otários aí? Então, acho que assim, a gente vai ver mais um dia, eu tô sendo irônica, evidentemente, porque... Mas verdade, irônica, mas verdadeira. Mas a gente vive no país da indignação seletiva. Isso. E hoje é o dia do Palmeiras se indignar, porque é um Palmeiras que entrou muito melhor em campo, é um Palmeiras que podia ter aberto o placar logo no começo do primeiro tempo, se impôs no primeiro tempo de uma forma muito impressionante da casa do Flamengo, mas não fez os gols. O São Paulo estava ganhando por 2-0, teve um pênalti, não deram. Aí o Palmeiras fez 3. Não foi só o pênalti. Não, foi sim. o pênalti e a expulsão do André Pereira, que deu entrevista no Jornal Nacional. Não foi pra Fátima Bernardes e nem pro Ilha Bona, né? Tem que colocar amanhã o Jorginho do Jornal Nacional. O Jorginho amanhã fazer podia botar no Jornal Nacional. Fátima Bernardes e o Ilha Bona. Boa noite. Quesada, e aí? Não, o que eu acho que nessa semana precisa ser feito urgentemente é afastar o Caio Marques do VAR e o Wilton Sampaio de árbitro do mesmo jeito que fizeram com a como que chamam o outro árbitro? Abate e o Wilber, né, que também foi afastado. Então, se valeu para São Paulo e Palmeiras... Tem que valer agora para o Palmeiras e Flamengo. E da mesma forma que a gente achou que houve um prejuízo no jogo do Palmeiras e do São Paulo, e hoje também houve um prejuízo, temos que destacar que o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols naquela oportunidade. E o tal do Pedro joga muita bola. E tem que ir para a seleção brasileira do Ancelotti. Mas titular da seleção brasileira, você acha que o Cruzeiro pode buscar? E o Cruzeiro ganhou o jogo de Fortaleza, meu. Sinceramente, né? Cadê a tabela, Cascão? Não.
sinceramente, respondendo rapidamente para você, não, tem que fazer a campanha perfeita, tem que dar tudo errado para Palmeiras e Flamengo. Ué, eu acho que Palmeiras e Flamengo... Por que não? Bota a tabela aqui rapidinho para perguntar pro Godoy, depois pro Felipe Gamba, pro Luiz Mário, né? E também pro Magrão. Bota aqui a tabela aqui, fazendo favor, a gente volta já. Palmeiras 61, 56, bom, cara, 56, são 5 pontos. É que pode tirar semana que vem 3, né? Pode tirar 3. O Flamengo pega o Fortaleza fora, né? Então, mas pode virar 3 só, claro. Porque você tem o confronto. Sim. E aí o Mirassol que joga com o São Paulo hoje, é direto de Mirassol, 6h30. Né, às 6h30, que por sinal a gente vai assistir aqui também na Sport TV. E na Sport TV mostra que eu gosto de assistir os caras. Eles não fazem isso, mas eu faço sim. Vem cá. Como foi no primeiro turno, ela parece, né, na teoria, ela tem uma conclusão mais tranquila do que a tabela do Flamengo. Mas essa semana especificamente o Palmeiras tem que ir a Quito e depois recebe o Cruzeiro. Então são 2 jogos em que o Palmeiras não vai poder fazer o que o Abel já fez em algumas rodadas, poupar jogador. Mas ele vai reclamar disso. Certamente vai. Ele joga na quinta-feira no Equador e joga no domingo contra o Cruzeiro na sua casa. Então é uma semana complicada. Perdeu o Everton na semana passada. Havia muitas críticas. Uma fissura, Marília, que ele teve. É uma fissura na mão direita. Perdeu o Everton e estreou hoje o Carlos Miguel. Poderia ter estreado ele em outros jogos em que o Palmeiras jogou com tanto time reserva. Colocou ele num jogo muito importante. Não dá para dizer que ele falhou, mas evidentemente não foi o melhor estreia do mundo do Carlos Miguel, que agora vai ter que jogar na altitude, muito provavelmente. Existe a possibilidade do Everton desfalcar o Palmeiras por muito tempo. Então são 3 jogos seguidos agora em que o Palmeiras vai ter que mostrar essa força que a gente tem visto nos últimos anos com frequência. Mas com essa dolorida derrota para o Flamengo. Principalmente porque o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Então se os 2 times têm, de fato, estou falando do Campeonato Brasileiro, evidentemente ganhou na prorrogação na final. Pessoal, simplesmente 8 anos que o Palmeiras não sabe o que é ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Simplesmente Abel Ferreira não sabe o que é ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Pois é, treinador que é muito glorificado, é um bom treinador, é o cara que mais reclama, é o cara que coloca o futebol brasileiro lá para baixo, sem sombra de dúvida. Mas ele não consegue ganhar do Flamengo. Teve uma vitória na Libertadores, na final, e teve uma vitória na Copa do Brasil. Mais nada, pessoal. Mais nada, Abel Ferreira não sabe o que é vencer o Flamengo em Campeonato Brasileiro. Mais uma boa exibição do Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou bem na medida do possível e tá aí. Agora vai começar o chororô, né? Que não se lembra, Abel, não desmereça os 3 gols marcados pelo Flamengo. Se lembra o que foi que você disse contra o São Paulo, viu? Final da Libertadores de 2021. Mas se são esses 2 times que têm rivalizado, é verdade também que o Flamengo tem levado vantagem nos confrontos diretos. Qual a ideia do Flamengo com o Pedro, de Arrascaeta? Samaulino, mais ou menos, viu, gente? É mais ou menos, é muita falação, devagar. E o menino também que saiu pra noite aí, qual o problema do menino que tá lá no bar? Mas não está concentrado, não foi escalado. Por que querer acabar com o menino? Não sei como é que chama o moleque. Wallace Ian. Wallace Ian. Qual o problema dele estar lá? Qual o problema dele estar no samba? Qual o problema? Qual o problema do moleque não está concentrado, não vai jogar, não sabia que ia jogar. O que tem? Tem nada demais, diga-se de passagem. O Paulinho, que não fez cirurgia aqui, botou pino, um monte de coisa, enxerto, não está desfilando na Fashion Week? Não estava no bar também? Sambando? Qual o problema? Não tá jogando, tá tudo certo. O que não pode é deixar de jogar bola, né? Quando tem que jogar, né? Que por sinal o Cristiano Ronaldo parece que fez 949 gols, né? Perdeu um pênalti ontem, narração do Pedro Martelli arrebentou, o Júlio Gomes e o Veloso. E aí ele fez um golaço 1 minuto depois. O Messi meteu 3 ontem. 3. E o Neymar tá onde? Tá de fada. E aí, meu querido Quesada, conta pra mim o que você pensa do Pedro, o que pensar do Flamengo e o Flamengo que encosta agora no Palmeiras. Qual a ideia sua? Ô, craque, um time que tem Jorginho, Arrascaeta... Joga, Jorginho, irmão. Arrascaeta e Pedro. Olha só, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Esse time tá bem à frente pra buscar... realmente alguma coisa. E tem o Saúl também, que é craque de bola. Que eu não queria esticar, mas enfim, o Palmeiras tem quem? O Palmeiras tem Luiz o Andrés, Araújo, o Flaco e o Vitor Roque. Mas o Palmeiras foi firme com eles hoje lá. Foi, eu acho que foi. Mas, enfim, foi prejudicado pela arbitragem. Mas também não vamos aqui, a gente não está fazendo isso, como não fizemos no jogo São Paulo e Palmeiras, não estamos tirando o mérito da vitória do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras também não deve, porque eles colocaram, eles escreveram lá que o Palmeiras não reclama e que os 3 gols, não foi? Então,
Pau que dá em Chico e dá em Francisco, irmão. E aí? Um dia da caça, outro dia do caçador, né? Como Exatamente. diria o velho poeta. Mas assim... Você foi muito poeteiro na sua infância? Não. Eu não... Você era poeteiro Eu ou sou um não? escritor de contos de futebol só. Só contos de futebol? Só contos de futebol. Então Mas não foi poeteiro? Não, seguindo o jogo, eu acho o seguinte, Neto. Não vamos... Craque Craque Neto. É bom, faça isso porque é melhor do que... Mas é o seguinte, Neto, craque Neto, não vamos esquecer que o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação a Flamengo e Palmeiras. E os jogos de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras pega o Santos nesse jogo atrasado. 8-0 E pro o Flamengo pega o Sport Recife nesse jogo 7-1 pro atrasado. Flamengo. É isso. Pro Palmeiras 8-0 e pro Flamengo 7-1. O Abel Ferreira, o treinador português, o cara que não reclama de arbitragem, eu não escutei até agora. Vamos colocar o Portuga. Acabou agora. Pessoal, a mídia paulista aí eu achava que ia pegar muito no pé do Flamengo, né? Porque o Flamengo, segundo parte da imprensa aí, o Flamengo é o time favorecido, é o time que tem sido favorecido hoje no futebol brasileiro, né? Mas pelo que a gente tá vendo aí, pessoal, a imprensa paulista escancarou aí, né? Jogou na cara dura aí dos palmeirenses, né? E não é bem assim, né? Palmeiras discute a questão desse pênalti aí, que para muitos foram pênalti, para muitos não foi. Para mim não foi, porque se não foi pênalti aquele lance, onde Luiz Araújo é pisado pelo jogador do Botafogo e o VAR simplesmente diz que não precisa marcar pênalti porque não houve impacto. Então esse lance aí também contra Gustavo Gomes, ele tenta antecipar a bola. Claro, há o contato ali de Jorginho, mas para mim não teve impacto nenhum, pessoal. Não teve impacto nenhum. Mas é como o Abel aí, né? Abel sempre diz que ele não reclama, que é um treinador que, graças a Deus, à beira de campo ali é um treinador calmo, que não reclama de árbitro. É um treinador que, vamos ser bem realistas, é um treinador, pessoal, que para mim hoje, se tem um treinador que mais reclama na face terrestre, é Abel Ferreira. Se tem um time que é mais beneficiado no planeta Terra, é o Palmeiras. Então vir agora e querer reclamar de árbitro também eu acho que é uma sacanagem, né? Por que é que não reclamar do árbitro quando o Palmeiras foi beneficiado, né? Quando o Palmeiras é beneficiado, eles têm a cara de pau, como o Neto aí mesmo trouxe, né? De mudar a regra. Eles mudam a regra, pessoal. Eles são cara de pau, né? Eles vêm e diz que o Palmeiras foi prejudicado. Como eles vieram, né? Abel Ferreira mudou a regra, disse que aquele contato não é contato de falta, né? Foi um lance sem querer e não é pênalti. Simplesmente isso. Palavras de Abel Ferreira. Mas eu acho que ele deveria ser mais realista, né? Mais sincero. Escancarar a realidade. Falar a verdade. E não querer tampar o sol com a peneira, né? Aí agora talvez realmente, eu não coloquei aí a entrevista, mas talvez ele vai reclamar do árbitro, né? O árbitro errou, o árbitro fez isso, o árbitro fez aquilo. Quando na verdade a gente viu quem foi que errou aí, né? Não pode tirar o mérito dos 3 gols do Flamengo, né, Abel Ferreira? Como Neto escancarou aí, né? E quando o Palmeiras venceu de 3-2, o São Paulo, onde teve claramente um jogador que era para ter sido expulso, onde teve um pênalti claríssimo, esse aí ainda é discutível, mas aquele não era discutível. Passou despercebido? Abel Ferreira disse que aquilo não é pênalti, que não era para expulsão, que o Palmeiras no outro dia fez uma nota dizendo que foi prejudicado. Aí o craque Neto escancarou a realidade, né? Pessoal, vamos ser bem realistas. Sou flamenguista, concordo. A maioria só olha para o seu próprio umbigo. Todos os clubes do futebol brasileiro só reclamam quando é desfavorecido, quando tem um lance contra. Por que é que na hora que realmente acontece o erro ao seu favor? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Palmeiras e São Paulo. Quando aconteceu aqueles 2 lances que claramente o Palmeiras só conseguiu os 3 pontos para estar na briga que está hoje, por causa do juiz, porque foi que a Leila Pereira aí não bateu no peito e não defendeu essa causa aí. E realmente ajudar os árbitros e profissionalizar, melhorar a qualidade do árbitro. Por que Abel Ferreira não bateu no peito e não comprou essa causa? Chegou na coletiva e disse, pessoal, realmente hoje a gente ganhou, conseguimos virar o jogo, 3 gols, mas não pode passar despercebido. A expulsão que era para ter sido de Andreas Pereira
e um pênalti não marcado para o São Paulo. Temos que melhorar isso. Hoje o Palmeiras foi beneficiado, no próximo pode ser prejudicado. Mas não, ele não fez isso. Só olha para o próprio umbigo, pessoal. Só quer saber do benefício. Quer saber em benefício do futebol brasileiro, né? Por isso que eu digo, né? Não querem saber do benefício do futebol brasileiro. Todos só olham para o seu próprio umbigo. Simplesmente isso. Aí agora começa o chororô. Um chora daqui, outro chora daqui. Palmeiras vai emitir nota aí, né? Com certeza que foi prejudicado, que isso não pode acontecer, que tem um sistema, que tem isso, que tem aquilo. Só que contra o Sport, pênalti marcado, não teve isso, né? Pênalti marcado para o Vitória, não teve isso. Pênalti não marcado para o Botafogo, não teve isso. Um pênalti marcado contra o Flamengo lá, que a mão foi fora da área, não teve isso. Pênalti para o São Paulo, não teve isso. Eu tô dando alguns exemplos. Pênaltis para o Fortaleza, não teve isso. Então, assim, é uma realidade que fica escancarada, pessoal. Você só reclama quando você é prejudicado. No dia que você é favorecido, você fica caladinho. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Eu acho que deveria ser o contrário. Aconteceu, ok. O Flamengo deveria fazer o quê? Pessoal, hoje a gente foi favorecido. Não nesse lance, que para mim esse lance aí não é lance que vai gerar discussão. Uns acham que são, outros acham que não são. Mas quando acontecer um lance a favor do Flamengo, é o Flamengo chegar, realmente reconhecer que foi ajudado e vamos tentar melhorar. Não vamos olhar só para o próprio umbigo, né, Leila Pereira? Não é, seu Abel Ferreira? Assim fica fácil. Assim fica fácil, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.